A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Em apenas 2 semanas, o estado de São Paulo conseguiu vacinar mais de 450 mil meninas entre 11 e 13 anos de idade contra o papilomavírus humano, o HPV, causador de câncer de colo do útero. Ou seja, 56% da meta de vacinação, que é de mais de 800 mil meninas nessa faixa etária. Os dados são de um balanço parcial da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado semana passada. A primeira dose será aplicada até o dia 10 de abril. A segunda deve ser aplicada 6 meses após a primeira dose. Já a terceira dose, que funciona como um reforço, deve ser aplicada 5 anos após a primeira dose. Além dos postos de saúde, a vacinação também ocorre em escolas a critério de cada município. A Secretaria recomenda que as adolescentes ou seus pais ou responsáveis consultem a direção das unidades de ensino onde estudam para saber se está ocorrendo vacinação no local. Para falar sobre esse importante assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio hoje a doutora Helena Sato, ela que é diretora do Núcleo de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Bem-vinda ao Revista da Cidade. Como é que tá? Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia também. Bom, antes de mais nada, vamos atualizar esses dados, que nós gravamos esse VT, a gente ainda não tinha os dados da terceira semana de imunização. A gente passou das 2 primeiras, agora o número já é bem maior, né, doutora? É isso mesmo. Nós são dados de 3 semanas. Em todo o Brasil já foram vacinadas cerca de 2.800.000 meninas. E no estado de São Paulo, nós já vacinamos cerca de 690 mil meninas de 11, 12 e 13, já atingindo uma cobertura em 3 semanas apenas de 67%. Isso no Brasil ou no estado? 67% no estado de São Paulo e no Brasil, 53%. 53%. A meta é chegar pelo menos a 80%. É isso mesmo. Certo. Bom, antes de mais nada, vamos falar da importância da vacinação contra o HPV, que até pouco tempo atrás só era disponibilizada na rede particular e era, inclusive, inacessível, né? Porque era um valor muito alto. E agora a gente tem essa possibilidade da vacinação gratuita. Qual a importância da vacinação para as meninas nessa faixa etária? É fundamental. O grande objetivo dessa ação de vacinação em todo o país, o Brasil, já mais de 50 países do mundo já aplicam essa vacina. E qual o grande objetivo dessa vacinação no Brasil? É a redução dos casos de câncer de colo de útero. Infelizmente, no Brasil, no ano de 2011, vieram a falecer cerca de 5.600 mulheres devido ao câncer de colo de útero. Então, que é um dos que mais acomete as mulheres também. Exatamente. Né? É a terceira causa de câncer entre as mulheres e a quarta causa de morte em relação a câncer entre as mulheres. É isso mesmo. Quer dizer, realmente é muito preocupante, né? Só que aí entram opiniões divergentes. Eu acho importante a gente discutir essas opiniões também, porque assim as pessoas ouvem um outro lado, né? E param para pensar no que é mais importante, no que é prioridade, no que é primordial para a sua família, no cuidado com as meninas. Algumas pessoas, algumas famílias estão discutindo a questão da imunização versus abertura ou liberdade sexual, ou de repente a retirada do uso da camisinha, que é tão necessária e continua sendo necessária mesmo com a vacinação. Lembrando que a HPV é uma DST, mas é claro que o uso da camisinha vai prevenir contra todas as outras DSTs que tão importantes são, né? Então, essa questão da relação da vacinação do HPV versus promiscuidade, como algumas pessoas estão tratando, a gente deve ter um certo cuidado para fazer essa relação, não é, doutora? Não, é muito importante o pool de perguntas, né? Nós iniciamos a nossa campanha exatamente na mídia, sendo colocada essas questões. Então, destrinchando cada questão. Primeiro, a questão de, vamos vacinar meninas com 10, 11, 12, né? E sabemos que o vírus HPV é de transmissão sexual. Então, algumas mães, alguns pais colocaram, olha, mas se vacinar agora, isso já não é uma liberação, um salva-conduto para começar a relação sexual? Um incentivo para não usar incentivo, né? Então, é importante deixar claro que as nossas ações são realizadas também com o programa DST-AIDS do Estado de São Paulo, o programa Saúde da Mulher, Saúde do Adolescente. E o que é colocado? A questão da sexualidade, essa discussão não está vindo com a vacina HPV. A questão da sexualidade entre os adolescentes já está aí, independente da vacina ou não. Tem que ser discutido o tempo todo. Exatamente, isso é uma lição aprendida, né? Não dá para esconder. Nós temos que discutir e explicar como é que isso deve ser feito no melhor momento. Isso é a primeira questão. Segunda questão que temos que deixar muito claro. A vacina HPV, ela está sendo feita agora na adolescência, porque os trabalhos apontam que o melhor momento de vacinar é antes de que essa pessoa se infecte pelo vírus HPV.
HPV. Tá. Então, por isso este momento. Segundo momento que é muito importante deixar claro, para que a gente consiga a redução dos casos de câncer de colo de útero, que não vai ser agora, né? Essa doença não é uma infecção e daqui 2, 3 meses a pessoa já vai ter câncer. Não, nós vamos avaliar este impacto daqui 10 a 15 anos. Porque o vírus fica na mulher, né? Isso. E ele pode querer manifestar muitos e muitos anos depois. Exatamente, exatamente. Então, primeiro, não é toda pessoa que se infecta que vai ter câncer. Tá. Segundo, são mais de 150 tipos de vírus HPV. E essa é uma vacina quadrivalente. Exatamente, né? Porque contra o câncer, oncogênicos são 11 vírus. Tá. E na vacina estão 2 oncogênicos, que é o 16 e 18, que já vão proteger para cerca de 70% de câncer de colo de útero. Que são os mais comuns. Exatamente. Agora, o que é muito importante deixar claro, de jeito nenhum nós vamos deixar de falar que tem que continuar a fazer o Papa Nicolau, que é o teste de prevenção, que vai detectar o quê? Lesões percursoras do câncer. Isso é uma questão, porque a vacina cobre 70%. Então, de jeito nenhum nós vamos deixar de fazer o Papa Nicolau. É fundamental continuarmos realizando o Papa Nicolau. Segunda questão, a vacina também protege contra verrugas genitais, que é o tipo 6 e 11. Mas nós temos outros tipos, outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante deixar claro, a utilização da camisinha na atividade sexual está mantida, é fundamental continuarmos utilizando. Agora, a vacina, por ela ser quadrivalente e tudo mais, o tipo de transmissão do vírus não só acontece na relação sexual, mas também pode ser de forma vertical, de mãe gestante, né, para filha. Isso pode acontecer também. Esses vírus que passam da mãe para filha também, dentro desses 100 tipos de vírus, todos eles podem ser transmitidos também de mãe para filho ou não? De um modo geral, né? Então, a principal forma de transmissão do vírus HPV é através da relação sexual. Tá. Segundo, outra forma também de transmissão é a transmissão vertical. É a mãe com a presença da lesão, ou a mãe, né, com a lesão, verruga genital, podendo passar para o seu filho, para o seu bebê, no momento do parto. Só no momento do parto ou durante a gestação também? Não, o que tem até o momento é através durante o parto. Tá, através da passagem do canal, né? Exatamente. Tá. Agora, de um modo geral, qualquer vírus pode ser transmitido, mas qual é a grande preocupação na transmissão vertical? É a transmissão, né, desses vírus, por exemplo, o 6 ou 11, que pode dar o quê? Uma papilomatose, verrugas, né, verrugas devido ao HPV no aparelho respiratório. Tá. E isso no bebê pode comprometer o quê? A respiração comprometer a respiração, essa é a grande questão. Tá certo. Agora, essas crianças que possivelmente foram contaminadas pela mãe, elas vão manter o vírus no organismo delas ao longo da vida, né? Às vezes o organismo dá conta do recado, às vezes não. Isso. Mas e se essa criança receber, essa menina, essa adolescente nessa fase, que já veio com o vírus de nascença, ela tomar essa vacina, tem algum tipo de efeito positivo nesse sentido? Então a primeira questão, né? Todo mundo que se infecta pelo vírus HPV vai ficar doente? Não, porque o organismo tem a sua resposta imunológica. Em torno de 10% das pessoas infectadas poderão ficar doentes, vamos pensar assim. Agora, por que só 10%? Ainda bem, né, que é 10%, porque não é apenas a presença do vírus, temos outros fatores também envolvidos, fatores genéticos, tabagismo, certo? Então, multiparidade, então existem outros fatores envolvidos que não apenas a presença do vírus HPV. Certo. Agora vamos entrar num outro assunto que muita gente está discutindo também, que é a questão dos meninos. Para eles, o HPV não tem a mesma consequência devastadora que pode ter no caso das meninas, das mulheres, né? Eles podem não desenvolver ou não desenvolvem de forma nenhuma um câncer, né? Mas eles são os agentes transmissores também. Por que a vacinação não abrange os meninos nesse caso? Primeiro, é importante deixar claro que o vírus HPV, para os meninos, né, temos aí a questão das verrugas genitais, mas temos também os tipos oncogênicos nos meninos, também pode dar o quê? Tumor de pênis, pode ter tumor na região anal, então entre os homens também pode. Só que neste momento, certo? Neste momento, o grande objetivo dessa ação vai ser a prevenção do câncer de colo de útero. E temos trabalhos, né, realizados na Austrália, por exemplo, que demonstrou o quê? Que vacinando adequadamente as meninas, atingindo elevadas coberturas vacinais, a circulação desses 4 tipos vai diminuir. E com isso, por tabela, os meninos também iremos observar a redução desses vírus entre os meninos. Tá. Bom,
partir do momento que a doença começa a se manifestar, quais são os sintomas que ela apresenta? Primeira coisa, temos temos as verrugas genitais, né, que as verrugas que podem aparecer na região genital, na região anal. Agora, tem lesões que não são observadas a olho nu, que são as lesões que são as precursoras para o câncer de colo de útero. Daí a importância da manutenção da realização do Papa Nicolau, né? Agora, uma dose não é suficiente, né? Tem um reforço no futuro. Isso é muito importante. O Brasil está utilizando o esquema estendido, uma dose agora, uma segunda dose daqui 6 meses e uma terceira dose daqui 5 anos. E é fundamental completarmos o esquema dessas 3 doses para uma adequada proteção. Tá certo. Bom, então é importante que os pais, né, antes de mais nada, fiquem atentos a essas informações, fiquem sabendo quais são os locais de vacinação. Muitas escolas entraram na campanha também, o que facilita bastante, né, doutora? Com certeza, essa grande parceria com as escolas é muito importante. As nossas equipes estão indo nas escolas, determinados municípios, as escolas organizadas em conjunto com a Secretaria Municipal, as meninas estão indo nas unidades, ou seja, é um trabalho conjunto com as 3 esferas de governo e está aí, né? Os resultados estão apontando a grande adesão dessas meninas nessa campanha. Tem um ponto que eu acho importante a gente comentar aqui também, que também gerou uma certa polêmica, que foi a questão de algumas reações que algumas meninas relataram que apresentaram logo depois da tomada da vacina. O que pode ter acontecido nesses casos, doutora? O que nós já deixamos muito claro, né, na organização dessa campanha, a importância de, após a vacinação, essas meninas ficarem sentadas e observadas por 15 minutos. Essa é uma experiência mundial. Por quê? Isso não é só com a vacina HPV, isso pode acontecer com outras vacinas injetáveis. As meninas, ou às vezes não se alimentam direito quando vão, né, no momento da vacinação, ou então ficam muito ansiosas, com medo da injeção. A ansiedade pode ajudar, então. Exatamente, as mulheres entendem um pouco disso. Relato de náusea. Então, elas podem ter o que a gente chama de síncope. Então, algumas ficam mais, né, ficam mais moles, né, tem tontura. Então, é isso que a gente tem observado, a exemplo já descrito em outros países. Tá. Então, essas 3 doses da vacina que as meninas devem tomar, isso já garante imunização para o resto da vida. Ela fica imunizada contra esses 4 tipos vitalício. Por enquanto, os estudos apontam que a duração dessa proteção é de pelo menos 10 anos. Certo? Mas os estudos continuam, então, estão continuando para avaliar o quanto a mais essa vacina protege. Tá. Bom, quem já foi infectado uma vez, quem de repente já apresentou algum tipo de verruga, deve tomar vacina? Pode, não há contraindicação. Por quê? Nós temos mais de 150 tipos do vírus HPV, certo? Então, não necessariamente a pessoa está infectada exatamente pelos 4 presentes na vacina. Então, não há contraindicação. Mas quanto mais cedo, melhor. Tá certo. Bom, as meninas estão sendo o foco dessa campanha, mas as mulheres de outras faixas etárias que sentirem a necessidade ou que acham que devem fazer parte dessa campanha de vacinação também podem procurar os postos de saúde? Vão ser recebidas também? Exato. Não, nos postos de saúde, neste momento, né, o programa nacional são para as meninas com 11, 12 e 13 anos de idade. As outras pessoas, ou seja, essa vacina quadrivalente já está liberada, né, pela Anvisa para todas as mulheres até 26 anos de idade. Ou seja, então, fora dessa faixa etária, neste momento, apenas as clínicas privadas. Tá certo. Eu agradeço demais a sua presença aqui, porque é um assunto de grande importância, uma novidade para muita gente, na vida de muitas famílias, na vida de muitas meninas, e tudo que é novidade sempre gera dúvidas, pode gerar até uma certa desconfiança, por isso que é importante, né, que nós tragamos sempre esse tipo de assunto para ser discutido e para ser comentado e as dúvidas esclarecidas, né, doutora? Obrigada pela sua presença aqui, doutora Helena Sato, diretora do Núcleo de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no Revista, viu? Até uma próxima, tá? Tchau, tchau.